Fala, povo de Deus, 12º e último dia da nossa campanha, da nossa série aqui, da nossa caminhada, lendo o livro de Eclesiastes junto, e hoje nós vamos ler o capítulo 12, sem mais delongas. Ele vai direto ao ponto e o escritor diz: lembre-se do seu Criador, com C maiúsculo, está falando de Deus. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua, o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Antes que, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Verso 4, antes que, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Versículo 5, antes que, lembre-se do seu Criador, antes que, versículo 5, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. E agora ele conclui: então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Versículo 8, tudo é sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. O escritor do livro de Eclesiastes, Salomão, começa dizendo: lembre-se do Criador antes que, e começa a dar uma lista de acontecimentos ruins, de coisas ruins, e começa a dar uma lista onde ele vai falando sobre a velhice do homem, que vai se envelhecendo. Por isso que ele começa dizendo: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que você morra. É isso que ele está falando. Lembre-se do seu Criador enquanto você está vivo. Final do verso 5, então o homem vai para o seu lar eterno. Verso 6, sim, lembre-se dele antes que rompa o cordão de prata. Verso 8, pois o pó voltará à terra de onde veio, o espírito voltará a Deus que o deu. Então lembre-se de Deus antes que você esteja diante dele. E porque naquele momento ele nos destinará ao nosso lar eterno, seja céu, seja inferno. Então lembre-se de Deus. Tudo volta para a sua origem. A Bíblia diz que o nosso corpo foi formado do pó da terra, está lá em Gênesis. Então o nosso corpo, que é pó, voltará ao pó. Mas o Espírito que há dentro de nós, que é a nossa vida, foi soprada por Deus nas narinas do homem. Isso tudo está lá em Gênesis. E o Espírito, que é a nossa vida, voltará a Deus. Você não é um corpo que possui um espírito. Você é um espírito que está dentro de um corpo. E a sua vida é o seu espírito. E o espírito voltará a Deus, porque tudo volta à sua origem. E quando nós voltarmos à nossa origem, quando nós voltarmos a Deus, quando nós nos vermos diante do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Ele julgará a nossa vida com base na sua santa, gloriosa e eterna palavra e nos destinará eternamente ao céu ou eternamente ao inferno. Então a Bíblia está nos alertando: lembre-se dele antes que seja tarde demais.
Você tem vida hoje, por isso você consegue me ouvir. Então viva a sua vida para Ele, viva a sua vida com Ele, viva a sua vida por meio dEle. Fale como Paulo: já não sou eu quem vai viver mais, a partir de hoje é Cristo quem vive em mim. Já não são mais as minhas próprias vontades, como Jesus falou, mas é a tua vontade, é o teu querer, é o teu plano, é o teu propósito, Pai. Aleluia, viva dessa forma. Por quê? Por quê? Verso 8, porque nesta terra nada faz sentido nenhum se nós não vivermos com o nosso Criador. E finalmente ele vai chegar na conclusão do livro. Verso 9, além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. E as palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditados como pregos bem fixados, proveniente do único pastor, pastor com P maiúsculo. Quem é o único pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Se identifica no livro de João como o nosso pastor. Deixa eu ver se eu acho aqui. João capítulo 10. Jesus se identifica como bom pastor. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que o salmista diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então no livro de Salmos, o salmista Davi identifica o Senhor como o bom pastor. No livro de João, Jesus Cristo, o próprio Deus, se identifica como bom pastor. E agora o livro de Eclesiastes está nos ensinando que tudo que nos foi ensinado durante essa caminhada, durante essa trajetória, na verdade foi ensinada pelo único pastor. Então quem escreveu isso foi Salomão, mas em todo o tempo inspirado pelo bom e único pastor. Esta campanha toda foi o próprio Senhor Jesus falando comigo e com você. E agora ele vai nos aconselhar nos últimos 3 versículos. Versículo 12. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, ou seja, nada acrescente a tudo o que já foi escrito aqui neste livro. Não há limite para a produção de livros, e o estudar demais deixa o corpo exausto. Preste atenção, cuidado, meu filho, não acrescente nada à palavra de Deus. Ela já é perfeita, ela é imutável, ela é santa. Versículo 13. Segundo conselho aqui: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. 2 pontos. Agora Salomão, mas na verdade o próprio Jesus vai nos dar a conclusão deste livro. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem. Sabe o que você precisa? Você não precisa de um casamento melhor, você não precisa de um carro melhor, de uma casa melhor, de um trabalho melhor, de um salário maior. Não, você não precisa que as pessoas reconheçam o seu valor, você não precisa que as pessoas te aplaudam, não precisa que ninguém te peça perdão nessa terra, não precisa que ninguém estenda um tapete vermelho, você não precisa de nada dessa terra. Sabe o que é essencial para a sua vida? Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Por quê? E agora ele vem no terceiro e último versículo, versículo 14. Por quê? Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, e inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Então a conclusão que o Senhor Jesus traz para nós é: só existe uma coisa essencial na sua vida: temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Lembrar-se dele antes que nós morramos nesta terra e nos vejamos diante dele, aonde ele nos destinará para a nossa eternidade. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes não é um livro onde Salomão está triste com depressão. O livro de Eclesiastes é um livro que o próprio Deus colocou aqui para nos dizer
que tudo nesta terra é vaidade, é revel, é passageiro, não tem sentido nenhum se você não viver com Deus. Por quê? Porque céus e terra passarão, mas a palavra do Eterno jamais passará. E ela nos garante que haverá um julgamento. Naquele julgamento, haverá um que é o justo juiz. E ali, ele destinará cada um para a sua morada eterna. A palavra de Deus que nunca passa nos ensina que existe um céu. João 14, Jesus fala, eu vou para o céu, vou preparar morada. Há um céu nos aguardando, mas também há um inferno que nós devemos escapar dele. Sabe quem foi o homem que na Bíblia mais falou de inferno? Você acha que foi quem? Paulo, Pedro, Tiago, o escritor de Hebreus, os profetas do Antigo Testamento? Te digo que não. O homem que mais falou de inferno em toda a Bíblia foi o Senhor Jesus. Leia os evangelhos e você verá quantas vezes o Senhor fala do inferno. O lugar de choro, de ranger de dentes, onde o fogo não se apaga, onde o verme não dorme. Foi Jesus quem mais falou do inferno. E Jesus fala conosco através do livro de Eclesiastes. E ele está falando só uma coisa essencial. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, em outra palavra, busque ao Senhor, viva conforme a palavra de Deus, porque um dia Deus nos julgará. Tudo o que nós fizemos será exposto diante dos nossos olhos. Seja bom, seja mal, tenha sido feito diante dos homens ou tenha sido feito em oculto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Não há nada nem ninguém que ele não conheça ou que ele não saiba que fez, que aconteceu. Ele sabe de tudo. Marcos 4:22, Jesus fala, tudo que está em oculto será revelado. Daniel 2:22, há um Deus no céu que revela o oculto, o profundo e o escondido. Daniel 2:28, ele revela mistérios. Deus sabe de tudo, conhece a tudo e todos. Então não se engane, naquele dia tudo que eu fiz, tudo que você fez, será exposto diante dos nossos olhos. E ele nos destinará para a nossa morada eterna. Mas o destino dessa morada eterna, quem escolhe é você e é agora. Quem escolhe sou eu e é agora. Eu falo por mim, você fala por você. Jesus já nos deixou a direção. Agora, a questão é seguir a palavra de Deus ou não, obedecer ou não, viver por aquilo que realmente é essencial, e isso é temer a Deus e obedecê-lo, ou viver por aquilo que não passa de vaidade e revel. A escolha é minha, a escolha é você, é sua, e eu espero que esta campanha tenha abençoado a sua vida e redirecionado os seus passos rumo ao céu, rumo ao alvo, que é Cristo, que é o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe.